Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta edição especial de sábado. E aqui você também conta com a análise e a opinião de diversos especialistas. Vamos lá então? E olha só, eu começo atualizando os números do Rio Grande do Sul. Infelizmente, o número de mortes subiu para 136 lá no Rio Grande do Sul. Já os desaparecidos, o número está em 141 e os feridos são 756. O governo estadual anunciou o bloqueio de trechos de 4 rodovias nas regiões da Serra e do Vale do Taquari, por risco de deslizamento. E, ao todo, 444 municípios foram afetados pelos temporais. A previsão é que, além da chuva que está de volta no Rio Grande do Sul, o estado também deve ter queda nas temperaturas e frio intenso a partir de segunda-feira. Regiões como o oeste do estado podem registrar frio abaixo dos 5 graus e também há risco de geada. E olha só, o Rio Grande do Sul continua sendo o principal assunto do noticiário nacional. A volta das chuvas no Rio Grande do Sul, como eu acabei de falar, deixa toda a população em alerta. O aeroporto Salgado Filho voltou a alagar e o nível do rio Guaíba também subiu. O número de pessoas atingidas chegou a 1 milhão. Mas para tentar amenizar um pouco esse prejuízo, o governo federal estuda o pagamento de vouchers para as famílias poderem comprar eletrodomésticos. Acompanhe. 340 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e 71 mil tiveram que ir para abrigos. O governador Eduardo Leite pediu para a população não voltar para as áreas alagadas pelos riscos de agravamento das enchentes. Embora o nível dos principais rios do Rio Grande do Sul esteja caindo no momento, a previsão de chuvas ao longo do fim de semana pode fazer com que o Rio dos Sinos, o Gravataí e o Guaíba voltem a subir na semana que vem. Segundo a empresa de meteorologia, Metsul, o nível do rio Guaíba, ao fim da tarde desta sexta-feira, está em 4,71 metros, abaixo do recorde de 5,3 metros que atingiu no auge da enchente, mas ainda bem acima do que é considerado o limite para causar inundação, que é de 3 metros. O governo federal anunciou a liberação de R$ 1,6 bilhão para ajudar na tragédia entre repasses diretos e emendas parlamentares, e se articula com o Congresso e o governo estadual para aumentar o valor. Uma previsão inicial do governo do Rio Grande do Sul estimou em R$ 19 bilhões o valor necessário para enfrentar os impactos das inundações. O governo federal discute o pagamento de uma espécie de voucher para famílias atingidas pela tragédia no Rio Grande do Sul conseguirem repor móveis e eletrodomésticos perdidos na enchente. O valor e o alcance da medida ainda estão em discussão. O tema será discutido na próxima segunda-feira entre integrantes do Ministério da Fazenda e o Palácio do Planalto. Segundo técnicos do governo, a ideia é fazer um pagamento único por família, para viabilizar a compra de geladeira, fogão ou algum outro item de maior necessidade que tenha sido levado ou danificado pelas águas. Bom, e qual foi a maior causa da tragédia que acontece no Rio Grande do Sul? O clima? A falta de estrutura das cidades? Bom, uma pesquisa fez essa pergunta para mais de 2.000 pessoas em todo o país. Confira agora o resultado. O estudo foi realizado pela Quaest, que é um instituto de pesquisas, e a empresa ouviu 2.045 pessoas em 120 municípios. O estudo aponta que 99% desses entrevistados acreditam que as enchentes no Rio Grande do Sul são um reflexo das mudanças climáticas. 64% dessas pessoas acreditam que as mudanças climáticas influenciam totalmente nas tragédias. 35% acreditam que influencia parcialmente. E apenas 1% dos entrevistados acham que não há ligação nenhuma. Mas a maioria das pessoas acreditam também que o governo tem a responsabilidade. 68% dos entrevistados apontam que o governo tenha muita responsabilidade nas tragédias, enquanto 20% apontam pouca responsabilidade para o governo do estado e 12% acham que o governo não tem ligação nenhuma com as tragédias.
A pesquisa também revelou que os fenômenos naturais que mais preocupam as pessoas são as inundações, as ondas de calor e a escassez de água no mundo. Além disso, os entrevistados citaram a preservação de áreas verdes e a regeneração de áreas degradadas como medidas para proteger o meio ambiente e evitar as tragédias de causas naturais. E nós ouvimos algumas opiniões nas ruas. Confira. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Desde nós, né? Me baseando por São Paulo, eu vejo que algumas pessoas não jogam o lixo no lixo, jogam nos esgotos. E isso com o tempo vai se acumular. Tem áreas de São Paulo também que tem enchente por conta disso, principalmente em lugares que tem rios. Então, por conta desse acúmulo de lixo. E aí, isso com o passar dos anos, a natureza ela vai reagir a tudo isso. Os rios não têm estreitamento para poder desaguar a água e faz com que tenha essa escassez, essa catástrofe que aconteceu até hoje. Seria isso, né? Aí quem tem que tomar providência seria talvez o governo, né? Eu acredito que é um problema, né, climático como um todo. Eu acho que problemas de causas naturais como essa é inevitável. O ser humano não tem poder, não tem controle sobre a natureza. Mas com a ajuda, obviamente, de um governo bom, estável, que se preocupa com a população, eu acredito que muitas coisas poderiam ser evitadas, né? E para falar mais sobre essa situação no Rio Grande do Sul, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a urbanista Kátia Mello. Boa tarde, Kátia. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la mais uma vez aqui. Muito prazer, Kleber, estar aqui com você. E, Kátia, a gente acabou de ver aí nessa reportagem que a pesquisa Quaest mostrou que as pessoas estão associando a tragédia do Rio Grande do Sul às mudanças climáticas. Você acredita que esse episódio tão triste deve, por outro lado, aumentar a preocupação da opinião pública com as questões envolvendo o clima? Com certeza. É uma grande esperança diante desse caos que estamos vivendo. É a esperança de que todos os governos tomem uma providência concreta em relação às mudanças climáticas e que a população se conscientize para usar práticas que contribuam para reduzir os riscos. Você lembrou bem, todos nós, né, temos responsabilidades, não só o poder público, mas cada pessoa. Porém, a falta de políticas públicas, como a gente também já testou, mais eficientes em relação às mudanças climáticas, também se deve, em partes, ao interesse reduzido da opinião pública, ou seja, à medida que os governos e políticos são pouco cobrados em relação a esse assunto, a demora também é maior para realizar as obras necessárias, inclusive essa é a sua área, né, a área de obras. Com certeza, sem dúvida nenhuma. A dimensão do problema das mudanças climáticas, ela atinge e atingirá a todos, inexoravelmente, se não fizermos alguma coisa. Temos um tempo muito curto e os governantes, os políticos, precisam ser avaliados em função da sua postura de salvar a humanidade. Correto. Nós temos várias obras que devem ser feitas para salvar as cidades. Correto. Então, para finalizar, eu queria um alerta coerente, sem alarmismo, é claro, mas essa situação do Rio Grande do Sul pode se repetir em outros lugares? Sem sombra de dúvida. Lógico que, historicamente, nossas cidades foram ocupadas sem respeitar a natureza. E, portanto, a natureza está cobrando essa conta. Então, nós precisamos, temos muito a fazer, são os planos municipais de redução de risco, que podem não ocupar essa superfície, não ocupar as áreas que são vulneráveis e que precisam de recuperação urbana. Então, existem, sim, muitas medidas que podem ser feitas e que nós podemos atravessar esse problema, mas preservando a vida das pessoas.
Tá certo, então, Kátia Mello, eu agradeço muitíssimo aí a sua participação e principalmente, né, esse alerta. Afinal, planejamento é fundamental. As tragédias naturais acontecem, mas o homem tem que estar, na medida do possível, preparado, né, Kátia? Sem sombra de dúvida. Nós temos um instrumento chamado Plano Municipal de Redução de Risco, que deveria ser uma cobrança todas as prefeituras, onde identifica as áreas principais que precisam se tornar seguras ou fazer a relocação das famílias, para que a gente possa, de fato, ter um sistema de monitoramento, de alerta e poder conviver de uma forma mais tranquila com todas essas questões do aquecimento global. Tá certo, então, Kátia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Clever. Grande abraço. E olha só, o momento de tensões no Oriente Médio também faz crescer um problema mundial, a migração forçada. Pessoas que são obrigadas a deixar a terra natal contra a própria vontade para preservar a vida. Nossa reportagem conseguiu contato com pessoas que vivem em 2 dos países mais autoritários e opressores do Oriente Médio. E eles contaram como é a rotina deles e o que eles fazem, e fazem, inclusive, um pedido de ajuda. No mundo todo, o número de refugiados forçados é de aproximadamente 114 milhões de pessoas, segundo os dados da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur. E os principais motivos desse deslocamento involuntário são por guerra, perseguição, violência e violações de direitos humanos. Um dos maiores exemplos é o Afeganistão. O país é o 3º do mundo em quantidade de migração forçada. A situação por lá piorou desde que o grupo extremista Talibã tomou o poder em 2021. O grupo é conhecido pelas suas práticas violentas e autoritárias, como, por exemplo, impedir mulheres de saírem de casa e até mesmo de estudar. E também pela perseguição sangrenta aos seus inimigos. Uma realidade que esse homem conhece de perto. Ele é um ex-militar do antigo regime e agora vive escondido com medo do Talibã. Eu sou um cidadão do Afeganistão e em 2019 entrei na Academia de Oficiais Marshal Fahim. A academia estava sob controle da Inglaterra quando eu me formei na escola. Fiz o exame da Academia Militar Marshal Fahim, os exames acadêmicos e tudo foi conduzido pelo governo do Afeganistão e pelo governo da Inglaterra. Passei no exame. Entrei na Academia Militar em 2019. Nosso curso de treinamento militar durou 24 meses devido ao corona. Me formei na academia em 2021. Nossa reportagem manteve contato com o ex-militar por vários dias. E ele aceitou conceder a entrevista, mas pediu para que sua voz e sua imagem não fossem reveladas. Afinal, ele conta que já foi torturado pelo Talibã e por pouco não perdeu a vida. Eles me trataram mal, da tortura de Ganagon, socando meu rosto, acertando meu corpo com um bastão de tortura especial, acertando meus testículos, uma pancada no peito, um soco na virilha, apertaram meu corpo todo, minha mão doeu. Era um lugar muito difícil onde fui mantido. Eles me interrogaram sobre o porquê estava servindo no exército americano, por que eles lutaram contra nós. Eles disseram por que se juntou ao exército. Eles me mantiveram com eles por uma semana. Não me deram comida e nem água. No Irã, a situação também é delicada. O Irã e Israel se encontram em um dos momentos geopolíticos mais tensos de sua história. Depois da República Islâmica ter atacado diretamente Israel pela primeira vez.
Os israelenses, por sua vez, revidaram os ataques com drones, o que aumentou mais ainda as tensões no Oriente Médio. E esse jovem rapaz está vivendo no meio desse conflito. Ele conta para a nossa reportagem que vive com medo de as tensões aumentarem e uma grande guerra se iniciar. I am in Iran today, and the security station. Hoje eu moro no Irã e a situação de segurança também piorou por aqui. As pessoas têm medo de uma grande guerra e que as tensões com Israel possam aumentar muito até chegar a essa grande guerra. With Israel may reach and lead to a big war. Ele já perdeu familiares e todos os dias ele acorda sem saber se viverá mais um dia. Fear of death. Eu acordo todos os dias com medo de morrer. Eu imploro todos os dias que nos salvem, mas ninguém nos ouve. Eu perdi meu tio há poucos dias. Ele foi morto pelo grupo que nos ameaça. Cada dia vivo é uma vitória para esses homens. O amanhã é sempre incerto e, por isso, ambos têm um desejo em comum: deixar tudo o que viveram para trás e começar uma nova história em um novo país. Quem sabe até mesmo no Brasil. Os dois fizeram um pedido de ajuda. Espero que meu problema seja resolvido o mais rápido possível. Peço que todos assistam esse vídeo. Por favor, salve-nos antes que algo aconteça comigo e minha família. Peço a sua ajuda para salvar a minha vida das mãos do Talibã. Me ajude a sair do Afeganistão e a buscar refúgio no Brasil e começar uma nova vida. Obrigado. E é essa esperança que vem de longe e dá força para eles continuarem lutando, pelo menos por mais um dia. E nós contamos hoje aqui no estúdio com a presença de um representante da ONG Arro, que é a Organização Resgate Refugiados Afeganistão. O nome dele é Enhan Ahmad Niazi. Ele é membro desse grupo internacional que ajuda refugiados. Ele está aqui ao meu lado. Primeiro, quero dizer uma boa tarde, seja muito bem-vindo. E essas cenas tão fortes que a gente viu agora, você conhece de perto, né? Você é do Afeganistão e veio para o Brasil. Queria que você contasse primeiro, então, um pouco da sua história. Boa tarde mais uma vez. Olá, boa tarde. Meu nome é Imran Ahmad Niazi, eu sou do Afeganistão. Essa é uma situação quando o Talibã toma poder de governo passado do Afeganistão. Esse foi com tudo pessoa que trabalha com governo ou com exército. Essa pessoa que você vê, exército especialmente, exército pessoa que eles muito de risco de essa coisa, porque quem pessoa que trabalha com existe como americano, com outro país, governo de Talibã, eles não aceitam esse. Esse sempre foi com eles, porque e tem outro risco também na Irã e Paquistão. Irã e Paquistão, únicos países que deixa povo afegão entrar. No, esse tem dois tipos. Um tipo que a pessoa vai com visito, outro tipo que a pessoa vai sem visito. Por exemplo, que existe pessoa que trabalha no exército, eles não pode vai pegar passaporte. Eles vai sem passaporte na deserto, na montanha, foi mais ou menos 20 dias, 30 dias até Irã. E com Paquistão também eles vai que não precisa passaporte, isso fica muito difícil para eles pegar passaporte, porque quando eles vai na escritório de passaporte, tudo Talibã identificação eles não conseguem e sempre eles foi que sem passaporte foi na outro país, Irã, o Paquistão e essa coisa que eles foi depois do governo de Irã e Paquistão, quando pega tudo esse pessoa deportar para Afeganistão. E esse deixa muito preocupado
povo afegão, especialmente o povo que trabalha na exército. Esse fica muito situação ruim para eles. Muito ruim, realmente. Agora, quanto tempo você está aqui no Brasil mesmo? Eu mais ou menos 1 ano e meia. 1 ano, já está falando bem, inclusive, português. Obrigado. E agora, você trabalha para ajudar essas pessoas, a trazer mais pessoas para cá que estão enfrentando esse problema, como a gente viu nas imagens. Como é esse trabalho? Até para pessoas que querem ajudar, conta um pouquinho para a gente desse trabalho. Na passado mais ou menos 5 e 6 meses antes, esse fica fácil. Agora, porque o governo Brasil para de dar realmente visita para essa pessoa. Esse fica muito difícil para eles, porque eles ficam numa situação muito sem resultado na outros países. E o governo para de dar visita para eles. Essa é uma situação que eles querem pegar visita e na passado processo esse, eles vai cadastrar na embaixador na Irã e Paquistão e depois eles ficam mais ou menos 1 ano, 1 ano e um mês, eles ficam lá para pegar visita de Brasil. Eu também fico na Irã mais ou menos 1 ano e 2 meses. Esse é um processo muito devagar, processo que o governo do Brasil fez para eles muito devagar, para 1 ano e 2 meses, esse fica muito difícil para eles morando lá, porque eles têm risco de coisa, risco de tem medo de Talibã chega, tem medo de matar eles, tem medo de ir dar eles para Talibã, esse tem muito medo disso. Eu imagino, e é um assunto tão importante que a gente está dando um grande espaço para ele. Primeiro, eu agradeço mais uma vez assim a sua participação e esse depoimento tão importante de quem viveu de perto. Muito obrigado, Renan. Obrigado, muito. E olha só, a gente vai continuar falando desse assunto, porque nós temos um outro convidado, que é o doutor Frederico Afonso, ele que, aliás, é professor de Direito Internacional e também especialista em Direitos Humanos. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo mais uma vez, o nosso parceiro aqui no Jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Um excelente sábado. E olha, professor, a gente acabou de ver esses relatos de quem vive o problema. Aliás, esse problema dos refugiados é mundial, né, professor? Quais as grandes dificuldades para essas pessoas deixarem a terra natal e começar uma vida nova em outro lugar, especialmente nos países mais ricos? Há muitas restrições e resistência? Olha, Kleber, quando a gente estuda a questão dos refugiados, a gente tem que olhar obrigatoriamente a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que realmente deflagra um movimento então enorme. A Guerra do Iraque é um divisor, posso chamar assim, um divisor islâmico, que dura de 2003 a 2008. Então, hoje, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que a gente chama pela sigla aqui no Brasil de Acnur, apontam mais de 110 milhões de refugiados no mundo. E só no Brasil, são dados de 2023, só no Brasil, mais de 700 mil refugiados. Vou fazer, Kleber, aqui uma comparação bem simplória da minha parte. É você ir para a casa de outra pessoa. É o suficiente. Pode ser parente, pode ser... Você tem todo um incômodo, você tem um incômodo de língua, você tem um incômodo, muitas vezes, de cor de pele. Eu não estou dizendo aqui branco, preto, pardo, mas fisicamente a pessoa pode ser diferente. A inclusão dessa pessoa no mercado de trabalho. O Brasil, segundo o Acnur, é o país que mais acolhe refugiados no mundo. Só para nossa audiência ter uma ideia, em média, de 450 a 500 venezuelanos vêm para o Brasil diariamente. Então, o Brasil tem uma expertise, nós temos 3 legislações a respeito, 2 que eu chamo assim, de perfil global, que é a Convenção Internacional dos Refugiados de 51, temos um protocolo facultativo em 67, e no Brasil nós temos a Lei 9474, que vem justamente implementar essa questão do Estatuto dos Refugiados. Então, o Brasil é um país acolhedor, nós temos expertise,
Mas sempre, Kleber, sempre vai ter essa questão do preconceito, da dificuldade com família, de inclusão. Nunca será fácil. Em nenhum país do mundo será fácil. Mas é importante isso que você ressaltou, professor. O Brasil, então, é uma referência. A nossa política brasileira para refugiados é eficiente e acolhedora. Bom, Kleber, você trouxe duas palavras aqui, quase que você me apertou. A questão de ser eficiente, a gente tem que realmente perguntar para aquele que está na condição. Mas o Brasil é considerado, sim, uma referência no acolhimento dos refugiados que acabam saindo do seu país por mais diversos motivos. Uma questão de etnia, uma questão de raça, ainda não se fala, mas de perseguição por guerra, por uma questão até a gente fala hoje, pegando aqui a questão do Rio Grande do Sul, a gente fala até mesmo em refugiados por questões ambientais. O Brasil ele vem na marra, se adaptando, fazendo a inclusão, mas você imagina só, para aquele refugiado sair do seu país, imagina a situação que ele estava, né? Então, dificilmente eles vão reclamar do acolhimento aqui no Brasil. Mas, insisto, segundo as próprias Nações Unidas, o Brasil é referência, é símbolo no acolhimento aos refugiados no mundo. E a gente tem aí um êxodo enorme, né? Agora, toda essa questão envolvendo o grupo terrorista Hamas e Israel, o ataque da Rússia à Ucrânia, você vai forçando esse movimento populacional e vai se espalhando pelo mundo. Dizer que não foi só uma resposta, mas foi uma pequena aula. Muito obrigado. Nós acabamos de conversar com o Dr. Frederico Afonso, que é professor em Direito e especialista em Direitos Humanos. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Kleber, eu quem agradece. Um forte abraço, bom sábado. Bom sábado. E olha só, nós voltamos a falar então das enchentes no Rio Grande do Sul e vamos mostrar agora a história de mais uma vítima dos temporais. Trata-se da deputada federal Franciene Bayer, ela que é do Partido Republicano. E ela mora em Canoas. E olha só como ficou a casa dela. Vamos ver as imagens agora. Essas imagens foram feitas pela própria deputada, a gente vai ver aí, não temos imagens aí, mas enfim, ficou bastante alagada a casa dela, o carro ficou praticamente coberto e na cozinha tudo foi perdido. Há uma imagem, inclusive, depois você pode conferir na internet, de uma geladeira boiando. Os gatos, até os bichinhos, tiveram que se esconder na despensa, que foi um dos poucos lugares secos que sobrou aí na casa dela. E nós vamos conversar agora com a deputada. Boa tarde, Franciene. Seja muito bem-vinda aqui no nosso jornal e ficamos felizes de você estar em segurança. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos aqui hoje em Sapucaia do Sul, estava aqui conversando com o prefeito e daqui a pouco me desloco para Canoas de volta, atendendo as famílias também atingidas. Eu queria que você contasse um pouco, para as pessoas terem noção de quão difícil está a situação aí. Como foi o drama lá quando começou a chover? Você estava em casa, você presenciou aquele nível da água subindo rapidamente? Conta um pouco da sua experiência humana nessa situação. Na sexta-feira, nós tínhamos o alerta de possível inundação no nosso bairro. Aí começamos, então, a levantar as coisas dentro de casa, levantamos o que nós conseguimos ali. E depois saímos de casa ainda com certa tranquilidade, a água estava chegando na rua, nós saímos de casa e fomos nos refugiar na casa da minha mãe. Essas imagens que vocês veem aí é da segunda-feira, onde a gente precisou ser resgatado de barco da residência da minha mãe, então em Porto Alegre, onde as águas novamente chegaram e começaram a subir e nós precisamos sair junto, resgatado por voluntários de barco. A nossa situação aqui no Rio Grande do Sul é complicada, é algo inimaginável. As cenas que vocês veem são de voluntários, a nossa assessoria entrou junto de voluntários, aí nos enviou algumas imagens de resgates que aconteceram por Canoas, Porto Alegre, Cachoeirinha, região metropolitana. A cidade de Canoas e a cidade de São Leopoldo são uma das mais atingidas aqui na região metropolitana, porque são lugares de muitos bairros residenciais de casas, né? E as casas ficaram com água até o telhado, algumas cobriram o telhado. Então, estamos vivendo fases diferentes aqui no estado.
Nós temos uma região em que a água já baixou e a população já está tentando reconstruir, limpar suas casas. E nós temos a região metropolitana aqui que a água está baixando. Hoje, há pouco, eu recebi imagens da minha residência onde a água já está no joelho, baixou. E nós temos fases de região que está em alerta. A região sul está em alerta porque essas águas estão desaguando pela Lagoa dos Patos e chegando à região sul, onde começam, então, novos alagamentos. Então, nós estamos vivendo aí um cenário de guerra. Às vezes eu digo, parece filme. A gente não estava nunca esperando uma coisa que acontece, mas também, mesmo atingido, nós estamos aqui hoje, passo em abrigos, estamos fazendo trabalho voluntário em diversos lugares, em contato com a população, buscando um equilíbrio, um trabalho onde o mandato parlamentar também não para, buscando ações de socorro para o Rio Grande do Sul, a cidadania também não para, trabalho voluntário nos abrigos, e um fortalecendo o outro. Não sou só eu, metade do Rio Grande do Sul atingido. Alguns perderam seus bens, outros perderam os entes queridos, e aqueles que não perderam seus bens ou entes queridos estão abalados também, acolhendo amigos e familiares. Tá certo, deputada. A gente agradece muitíssimo a sua participação. E amanhã, como é Dia das Mães, deputada, eu desejo, em nome aqui de toda a equipe, um feliz Dia das Mães para você. Eu sei que você tem 2 filhos representando todas as mães do Rio Grande do Sul. Eu que agradeço e agradeço ao Brasil, que tem nos auxiliado, enviado doações. Nós vamos precisar por um bom tempo. Isso não vai ser solucionado em breve, rápido. E aproveito aqui para fazer um pedido especial. Nós precisamos de doações de roupa masculina, que é o que falta, e de roupa plus size. Nós temos relatos de pessoas que estão enroladas em lençóis em abrigo, porque não tem roupa que sirva na pessoa. A roupa masculina também não chega aqui nas doações, então são pontos que às vezes nós podemos auxiliar enviando aí de outras localidades. Vocês veem aqui atrás, chove, segue chovendo aqui e está caindo a temperatura, então o frio também chega, e toda doação que chega no Rio Grande do Sul está sendo entregue para as pessoas, e nós precisamos muito desse auxílio do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado e estamos em oração por vocês. E olha só, em meio a essa tragédia vivida no Rio Grande do Sul, será comemorado no domingo, como eu disse, o Dia das Mães. E você vai ver agora a história de mães gaúchas que vivem esse momento. Acompanhe. Um Dia das Mães marcado por uma tragédia sem precedentes. A dor de chefes de família que viram o trabalho de uma vida inteira ser destruído pelas águas. E mesmo diante do caos, a prioridade para mães foi salvar vidas, as vidas dos próprios filhos. Quando se viu em meio à enchente, esta mãe colocou o filho em cima de uma porta de geladeira e o arrastou até onde pôde. Elvira Pólipo passou 5 dias agarrada a troncos e entulhos. Quase morreu de frio, mas não largou a mão de João até ser salva com o filho por uma equipe de resgate. Após horas ilhada com a família, esta outra mãe avistou um barco já cheio de vítimas se aproximar da casa dela. Certa de que não teria lugar para todos, pediu apenas pelo socorro do filho Davi. Felizmente, Ruth Melo também acabou resgatada, junto com o pai da criança. Quando viu a água subir, Vanessa Hernandes salvou primeiro os filhos menores, antes de qualquer outra ação. 4 meninos de 11, 8, 5 anos e um bebê de 3 meses. Quando meu irmão foi buscar eles lá, eles saíram com água na cintura já. A mulher ainda tem outros 2 filhos adultos. Um deles ainda conseguiu colocar algumas coisas em uma pequena mala e saiu da casa já alagada. Mas o outro resistiu. Se empacou, não queria sair por causa dos cachorros. Do cachorro, os jipes começaram a passar ali com as lanternas, dizendo que tinha que sair, que ia tomar conta da casa.
Daí ele disse assim, eu não vou ir. Eu disse, não, se não for, eu não vou. Não posso te deixar aqui, como é que eu vou te deixar para trás? No veículo de resgate havia lugar para o cachorro e todos foram salvos. Bah, é gratificante tu tá com teus filhos, né? Perder tudo, o resto a gente conquista com o tempo, né? O Brasil todo está mobilizado para ajudar na recuperação de tantas perdas. Sabe aquele amor incondicional que nasce no coração da mulher que gera uma criança? Ele está agora pulsando nos corações de milhões de brasileiros que, às vésperas do Dia das Mães, entregam doações e mais doações aos inúmeros postos de coleta espalhados pelo país. Entre eles, todas as unidades da Igreja Internacional da Graça de Deus. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e fique agora com o Show da Fé.